Rafael, eu queria registrar também, aliás, agradecer a audiência do governador Wilson Lima na Band News, na nossa coluna de política, e uma ligação que ele fez ontem para fazer observações a respeito do Madeira e também dessa discussão e dos problemas em relação ao abastecimento e o escoamento da Zona Franca de Manaus. A gente fez um comentário ontem aqui na coluna e o governador me ligou ontem, ouviu e fez alguns comentários a respeito. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que agradecer a audiência do governador também e a preocupação e a disponibilidade de compartilhar com a gente informação. Bom, o ponto específico surgiu aqui para mim várias dúvidas. Agora mesmo estou recebendo vários áudios sobre os detalhes que são complexos a respeito das hidrovias, da navegação, do abastecimento da própria cidade, como essas hidrovias são utilizadas e especificamente sobre a Zona Franca de Manaus. Mas em resumo, o que a gente pode dizer é que a principal hidrovia para a Zona Franca de Manaus, ao contrário do que eu falei, coloquei a Madeira como uma das principais, a principal mesmo é a do Amazonas, do Rio Amazonas. E aí esse contato, esse contexto da rota é entre o Porto de Macapá e o Porto de Belém e a cidade de Manaus, nos superterminais e no Chibatão, né? São os dois portos privados, mas são os principais aqui em relação ao abastecimento do Estado também, e em relação também à Zona Franca de Manaus. A importância do Madeira, segundo o governador e as outras apurações, ela está no volume da água que acaba atingindo já no Rio Amazonas, um pouco mais na frente desse encontro do Madeira com o Rio Amazonas, um pouco mais na frente essa costa do Tabocal, próxima a Itacoatiara. Ela prejudica a navegação naquela região. E aí ela tem a ver especialmente com parte do abastecimento da Zona Franca, ela é complementar, mas também com a rota de produção de grãos, a produção de grãos que tem o seu escoamento pelo Madeira, para ser distribuída para o mundo todo, né? Passa por Itacoatiara, né, o entreposto, e daí por diante segue pelo Rio Amazonas. Então esse é um dos principais problemas. Claro que é complementar também o abastecimento, mas a principal rota de abastecimento da cidade, da alimentação, tudo, enfim, e também da Zona Franca está nesse trajeto do Rio Amazonas, né? Na ligação dos superterminais, do Chibatão e do Porto de Macapá e de Belém. É um detalhe rápido, mas eu penso que, como diz o Jonas, vale uma exclusiva, né? Para a gente detalhar, conhecer um pouco melhor a importância dessas rotas todas e de como o Estado sobrevive ou tem as suas dificuldades na sazonalidade do movimento dos rios. Muito bem, tá então a informação aqui para o nosso ouvinte, né, com essa colaboração aí da audiência também do governador do estado, Wilson Lima, que acompanha a coluna de política aqui com a jornalista Rosiane Carvalho no Band News Manaus. É isso, Rosiane. Olha, se você tem um tempinho a mais, eu queria registrar que o contato do governador, todas as vezes que ele entra em contato e das vezes que a gente tem contato na rua, o dele especificamente sempre é muito respeitoso. É preciso registrar isso, porque a gente tem uma postura crítica, jornalística, né, profissional em relação ao governador, não é nada pessoal, ele nunca vai receber daqui ataques pessoais ou algo que esteja incompatível com a função e o cargo dele, não se trata disso. Muito embora não seja uma realidade esse tratamento respeitoso de todo mundo que está no entorno dele, né? Eu ainda escrevo um livro sobre isso um dia. Mas o governador não, né? Tem sido aí, embora de uma linha de traços bolsonaristas, né, dentro do seu contexto político, é um democrata em relação a mim, especificamente falando por mim, da minha atuação jornalística. Eu queria fazer a observação, tá? não sei se você teve um contato, mas eu trabalhei com o governador Wilson Lima no período em que ele trabalhava na comunicação, na TV A Crítica. Eu era produtora da TV A Crítica, ele era o principal apresentador lá no Alô Amazonas, né? Não naquela época trabalhar juntos. O contato era mais fora do ambiente de trabalho mesmo, né? Mais informal mesmo. Mas em relação profissional, assim, a gente não chegou a ter essa proximidade, não. Naquela época, Rafael, mais um bastidor aqui, o governador tinha um carro velho e eu andava de ônibus. Então, não sei se ele lembra, mas me deu carona uma vez em alguns deslocamentos, sim. E também era um tratamento respeitoso e profissional. Tinha uma coluna de política que era feita pelo Sim Não na rádio da TV A Crítica, né? Então eu substituía o Newton Corrêa
E quando o Newton tirava férias na rádio, eu tive que substituí-lo algumas vezes na rádio também. Quem era o meu âncora, como você é? Era o governador Wilson Lima. E a gente, às vezes, assim como nós dois, também tínhamos algumas divergências, mas o governador, o Wilson Lima, né, naquela época, como comunicador, sempre muito tranquilo, muito das vezes que eu reclamava alguma coisa, da abordagem, enfim, ele sempre ouvia com muita tranquilidade e a gente fazia os ajustes, enfim. Era uma relação respeitosa, como é agora também. Muito bem. Bastidor aqui também com a Rosiane Carvalho, trazendo sempre muita informação, bastidores, análise criteriosa, aqui na nossa coluna de política, que você acompanha de segunda a sexta-feira no Band News Manaus, e daqui a pouquinho vai estar disponível nas nossas plataformas digitais. Site bandnewsdifusora.com.br, canal do YouTube Band News Difusora e também nas redes sociais. Muito obrigado, Rosiane, pela coluna de hoje. Até a próxima. Rafael, amanhã trago informações sobre a reunião que o governador terá hoje com o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, lá em Brasília, para falar sobre estiagem. Tem alguns detalhes que eu já adiantei, mas acho que vai ter muito mais depois desse almoço de hoje. Então, trago amanhã. Até mais, até amanhã para todo mundo aí. Perfeito, até amanhã, e os ouvintes com certeza esperando ansiosos por aqui.